Passado para aí 2 semanas, estamos de volta ao estúdio. Tivemos 2 semanas com conversas fora, uma online, outra presencial, mas nenhuma delas aqui. Mas houve uma conversa nossa pelo meio. Porque nós tivemos a conversa... Mas já tinha sido gravada. Não, nós tivemos a conversa com a Vida Independente na quarta-feira, tivemos uma conversa na sexta e depois tivemos outra conversa na sexta. Na sexta seguinte. Ou seja, houve uma conversa pelo meio. Estou com amnésia grave. Sim, sim, nós tivemos uma conversa pelo meio, onde, isto é extremamente relevante, falámos sobre o Irão e fizemos foreshadowing. Aconteceu exatamente o que... Aliás, se nós formos ver todos os últimos programas, nós dizemos isto vai acontecer, isto vai acontecer, isto vai acontecer. O que é que acontece? Acho que se calhar devíamos apostar tipo, num negócio no Polymarket. Ou uma coisa, olhem, ou isso. Porque de facto andamos bons com previsões e está-se a tornar um bocado repetitivo, porque não é de facto a primeira vez que acontece. Vós tendes uma cabeça capaz de revolucionar uma pátria. Tendes uma cabeça à altura das outras cabeças. E é sobretudo por um esforço cerebral, por um esforço de consciencialização sobre as atividades laborais que vós podereis melhorar as condições de trabalho, a produtividade, a quantidade de trabalho. Nós, no passado, no sábado, no dia 28, os Estados Unidos e Israel iniciaram uma série de ataques contra o Irão, incluindo ataques a instalações militares, a uma escola de meninas e até mesmo o assassinato do líder supremo iraniano Ali Khamenei. Não sei se estou a pronunciar bem o nome. Pronto, naturalmente o Irão já respondeu contra Israel e também contra bases militares dos Estados Unidos na região, como era expectável. Portanto, a nossa conversa vai ser essencialmente à volta deste tema, com todos os pontos a que podemos ir. Portanto, queria-te perguntar o que é que tens a dizer, qual é que é o primeiro ponto que queres abordar sobre este tema. Acho que é tipo, como não falarmos sobre o Irão, que é literalmente o assunto do momento e que tem ramificações significativas. Claro. Tanto que nós normalmente temos sempre uma conversa na semana, nós vamos às sextas antes de gravarmos, em que decidimos os temas e etc. Nós esta semana nem tivemos essa conversa. Porque não era necessário ter essa conversa. Necessário. Há certas semanas em que isso acontece. Mas acho que o ponto passa muito por aí, que é, acontece esta coisa explosiva, mas que já toda a gente sabia que ia acontecer. Ou seja, não acho que há nenhuma excepcionalidade. Se forem ver os nossos últimos programas, há para aí 2 ou 3 em que nós falamos com o Irão. Já quando tivemos a entrevista com o Carlos Branco a meio de janeiro, falámos sobre o Irão. E nesse sentido falámos sobre o Irão e tudo o que vinhamos a querer. Nós, e eu acho que a vasta maioria das pessoas, é que isto era um ataque inevitável. Pela forma como os Estados Unidos estavam a organizar na região, pela forma como estavam a levar a cabo as negociações, entre aspas, de uma forma bastante similar às de junho de 2025, que foram só um pretexto para um ataque, e no geral a nova orientação de política externa que os Estados Unidos têm organizado neste momento, que passa muito por estes ataques relâmpago do nada para do caos conseguir extrair alguma ordem. Mas com isto dito, eu acho que eu tenho uma tendência muito grande, evidentemente, porque é a forma como eu analiso as coisas, de olhar para estes acontecimentos de um ponto de vista sistémico, que vê os atores como parte do sistema, que desempenham um papel dentro de um sistema maior e que nesse sentido não agem de plena vontade, no sentido em que são constrangidos pelas dinâmicas do sistema. É por isso, eu já disse isto muitas vezes aqui, se não fosse um homem chamado Trump, era um homem chamado Lump. Não é relevante ser Trump em si, a figura. Não é Trump que faz a política externa americana, é a política externa americana que produz, ou a política americana que produz uma figura, um Trump, na sua decadência e necessidade deste tipo de figuras. Mas este é um daqueles acontecimentos em que o ator sai ou é privilegiado acima do que, se nós quisermos, como fatores sistémicos. Obviamente que nós isto temos de fazer uma reflexão e dizer que está inserido na guerra híbrida que os Estados Unidos têm carregado contra o Irão, com um agudizar
desde 2020 com o assassinato de Qasem Soleimani, e que tem seguido através de uma data de acontecimentos ligados também muito a Israel, e depois podemos falar de quem é que aqui controla as coisas, se é Israel, que é o lacaio dos Estados Unidos, ou se são os Estados Unidos que são o lacaio de Israel. Mas eu acho que é relevante mencionar que este evento, embora inserido nesta tentativa de diminuir a capacidade de projeção regional do Irão, aliás, mais do que isso, transformar o Irão num Estado falhado quase, porque o objetivo, isto foi expresso pelas elites israelitas múltiplas vezes, não é mudar a liderança do Irão para uma liderança favorável. É por isso que Trump já disse que o Reza Pahlavi é um inútil e que não serve para nada, mas sim a balcanização do Estado iraniano, que depois tem as consequências na sua capacidade de poder regional. O que Israel faz é destabilizar os seus vizinhos para conseguir governar através da destabilização regional. É o que tenta fazer e fez com algum sucesso no Líbano, é o que fez com bastante sucesso neste momento na Síria, é o que está a tentar fazer com o Irão. Ou seja, dentro desse sentido está inserido nesta já não é uma guerra híbrida, mas no objetivo desta guerra híbrida de diminuir a capacidade de projeção de poder do Irão enquanto média potência. E está perfeitamente inserido nas tentativas de mudança de regime por revolução colorida que nós vimos. Eu não vou alongar-me, temos um programa só a falar sobre esse acontecimento especificamente agora nos últimos meses do ano, também os protestos de 2017-2018, os protestos de 2019, todos inseridos dentro deste acontecimento. Mas isto tudo para dizer que este ataque é profundamente estúpido por múltiplas razões e pelas quais nós vamos caminhar nos próximos minutos, de certeza. Mas é relevante mencionar que tudo isto é profundamente estúpido no sentido em que o tiro sai pela culatra no momento em que a coisa é experimentada, porque toda a gente sabia que isto ia correr mal, porque não havia como correr bem se tivesse um mínimo de conhecimento sobre o Irão. Os Joint Chiefs of Staff desaconselharam profundamente esta operação, ou seja, o Estado-Maior do Exército ou das Forças Armadas dos Estados Unidos desaconselharam esta operação profundamente. A CIA desaconselhou esta operação profundamente, porque sabem que não ia ser uma coisa que, tendo em conta as características do Irão, iria ter sucesso. E aí é que nós vemos os agentes a ganharem um primado, no sentido em que volta e meia estas irracionalidades também acontecem, porque se o caminho que estava a ser trilhado até aqui fazia bastante sentido e estava a produzir um desgaste do Irão, ou seja, nós vemos as proxies enfraquecidas com os ataques ao Hezbollah em 2024, a decapitação da liderança política do Hamas no Qatar com o Ismail Haniyeh e o próprio enfraquecimento do Hamas com o prosseguimento dos genocídios na Palestina, os Houthis não tão enfraquecidos, mas um pouco enfraquecidos, a queda da Síria enquanto um Estado extremamente importante para a projeção de poder do Irão, que cai nas mãos de um ex-membro da Al-Qaeda que de todo continua a manter exatamente as mesmas posições. Vemos um caminho que estava a ter bastante sucesso de alguma forma. Talvez o ataque de 2025 é outra coisa e nós podemos também falar sobre os erros desse ataque, e eu acho que isso faz sentido, mas isto sai completamente fora do rulebook e anuncia, ou eu acho que nem anuncia, acelera ainda mais o processo de degeneração do Império Americano numa coisa completamente diferente, de degradação da capacidade de projeção do Império Americano, e coloca Israel numa posição muito vulnerável na região. Tanto que nós já vimos uma data de gente a fugir de Israel, inclusive possivelmente o seu primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que também é outra coisa que eu gostava de falar mais à frente. Sim, é assim, eu acho que é mais do que óbvio que isto é um ataque que é feito em primeira instância especificamente pelas questões do Irão ser, como tu disseste, um Estado que tem bastante projeção de poder a nível regional, e isso não é algo que seja conveniente nem aos interesses de Israel, nem aos interesses dos Estados Unidos, e o Irão é um Estado que se posiciona firmemente num lado contra
esta hegemonia norte-americana e israelita na região, e eu acho que é importante nesse sentido nós olharmos um bocadinho para as raízes disto e percebermos de onde é que surge esta posição que tanta comichão faz aos Estados Unidos, e que a certo ponto e no seu expoente leva a que este tipo de irracionalidades sejam levadas a cabo precisamente porque isto também é uma questão que já tem alguma bagagem, e nós sabemos todos que há todo um contexto muito longo de intervenções ocidentais no Médio Oriente, precisamente para destabilizar a região, e no Irão especificamente, em 1953 nós temos os Estados Unidos, mais uma vez, e o Reino Unido a apoiarem um golpe contra o governo eleito democraticamente, e isto é importante dizer porque eu tenho visto muitos vídeos naquela onda de o Irão antes e o Irão agora, e o Irão antes serem mulheres de saias e tudo mais. Não, é relevante dizer uma coisa em relação a isto, quando se fala do Irão, do Shah e da liberdade do Shah, para mencionar que nós estamos a falar de um regime profundamente opressivo, mas que em cima disso, essa liberdade que é projetada é uma liberdade para uma minoria urbana rica, porque se nós formos falar dos níveis de literacia dessa altura, por exemplo, no campo os níveis de literacia das mulheres estavam em torno dos 3%. Quando temos a Revolução de 1979 para cá, o que nós assistimos é que a literacia das mulheres, por exemplo, em backgrounds rurais, vai de 3% para 90%. Ou seja, se formos ter uma discussão sobre a emancipação das mulheres e sobre quem é que verdadeiramente aqui está a fazer o quê, nós temos aqui um exemplo prático, e claro que nós podemos discutir as limitações evidentes que o Estado iraniano tem no que toca a direitos civis, maioritariamente direitos das mulheres, mas se nós formos falar de uma coisa muito particular, que é, por exemplo, taxas de literacia, nós vemos um regime que é muito aberto para as suas elites num ponto de vista urbano, de uma minoria, mesmo não numa generalidade urbana, porque os números urbanos são muito semelhantes aos números do campo, mas de 3% de mulheres que sabem ler antes da Revolução para 90% depois, nós estamos a falar de taxas que são superiores à diferença do pré para pós 25 de Abril em Portugal. Por isso é que eu acho que tem que haver honestidade quando estamos a falar destas coisas, e como eu dizia, se há um governo eleito democraticamente, o governo de Mossadegh, na altura, quando este nacionaliza o petróleo iraniano, e era algo que ia contra o interesse destas potências, e isto é só um exemplo clássico da intervenção ocidental no Médio Oriente, precisamente para proteger os seus interesses. Quando se dá este golpe, instaura-se então o regime pró-ocidental do Shah, que se manteve no poder, sim, mas manteve-se no poder também devido a um forte apoio político e também militar dos Estados Unidos, porque assim lhes era conveniente, como é lógico. Mas exatamente o que tu disseste, este regime pode ser pintado agora como for conveniente, mas nós sabemos, e há dados que suportam isto, que era um governo e um regime com forte repressão política, com muita desigualdade social e muitos antagonismos dentro da sociedade, com uma fortíssima dependência externa, logicamente, porque necessitavam desse apoio para sobreviver, e estes fatores então culminaram na Revolução Iraniana, que instalou a República Islâmica e que teve um forte caráter popular. A Revolução em si envolveu mobilizações em massa, greves, etc. E que, diga-se de passagem, não foi um movimento só islâmico. O movimento islâmico prevaleceu no final porque era o mais organizado e mais forte, mas havia um movimento de esquerda fortíssimo, havia um movimento liberal com alguma força também, liberal no sentido político, não no sentido económico, como é mais que evidente. Mas, ou seja, foi uma revolução muito diversa, no sentido de os atores que estavam envolvidos. Sim. E desde então nós vemos que o Irão se tornou um dos principais adversários estratégicos dos Estados Unidos e de Israel na região, e eu acho que aqui este é o ponto-chave. Porquê? Porque isto diz-nos que toda esta posição, que lá está, a meu ver, é o que leva no seu expoente ao Irão ser atacado, é precisamente a posição de resistência contra esta hegemonia no Médio Oriente, e isto diz-nos que essa aversão, entre aspas, que o Irão tem aos Estados Unidos tem raízes históricas, principalmente devido ao papel que os Estados Unidos tiveram de quase protagonismo no golpe de 53. Ou seja, os Estados Unidos são legitimamente encarados pelo Irão como uma potência imperial que historicamente interferiu na sua soberania e também na soberania de outros países do Médio Oriente. Portanto, isto é importante notar, e eu acho que é importante desconstruirmos esta ideia e percebermos porque é que há esta posição tão marcada. Em relação a Israel, eu acho que também se insere na mesma lógica, ou seja, o Irão
posiciona-se marcadamente como um opositor de Israel, que é um aliado próximo dos Estados Unidos, e como um defensor, claro, da causa palestiniana. Isto é importante e eu acho que também não podemos ignorar todo o historial de violência que Israel tem na região, e direcionado ao Irão também especificamente, nomeadamente contra o Irão, lá está, e também não podemos ignorar aquilo que é o seu projeto de dominação da região, que aliás é a base do seu Estado, e portanto neste sentido, e o meu ponto em trazer um bocadinho esta parte de contextualização era precisamente percebermos como é que o Irão se posiciona, porque é que o Irão se posiciona, porque lá está, a meu ver, isso é o que leva a que, como vimos agora, o Irão seja um alvo para estas potências. E se nós formos falar ainda historicamente, não era o que eu ia fazer, mas nós vamos falar ainda historicamente, não precisamos de ir a 1941 e à invasão do Irão durante a Segunda Guerra Mundial, que tem as suas razões, mas que, diga-se de passagem, os britânicos fizeram com que houvesse uma fome em que morreram centenas de milhares de pessoas. O setor britânico, um pouco diferente, por exemplo, do que aconteceu no setor soviético, que também teve bastantes problemas, mas se nós formos falar, por exemplo, da guerra Irão-Iraque, impulsionada pelos Estados Unidos, apoiada pelos Estados Unidos, que teve o uso de armas químicas e armas biológicas fornecidas pelos Estados Unidos e pela Alemanha Ocidental, na altura a Alemanha Ocidental, vemos claramente que é uma coisa que está bastante presente. Nós tivemos uma guerra de 10 anos, começou em 1980, acabou em 1989, estamos a falar de imediatamente a seguir à Revolução Iraniana, ou 81, se eu não estou enganado. Imediatamente em relação a seguir à Revolução Iraniana, que tem uma mortalidade altíssima, uma taxa de sofrimento altíssimo, apoiado explicitamente, e isto sempre foi claro, pelos Estados Unidos da América. A Alemanha Ocidental tem um papel muito importante, por exemplo, a fornecer informação ao Iraque sobre onde é que estavam localizadas as centrais e como é que eram os planos das centrais nucleares, não de produção do programa nuclear iraniano, que na altura tinha sido começado a desenvolver, começado a ser desenvolvido no tempo do Shah. E vemos claramente que há uma aversão justificada a estas pessoas pelo custo humano que armas químicas têm quando são usadas como uma poluição, designadamente, por exemplo, o gás mostarda. Mas eu gostava de me focar no presente, e gostava de me focar desde 2025, do ataque de junho, da Guerra dos 12 Dias, da sequência de eventos e de como isto era não só profundamente evitável, como revela a estupidez de tudo isto, porque nós temos um ataque em 2025 que é pintado como um grande sucesso, mas que é um fracasso a um nível estratégico enorme, por uma simples razão, que é, para começar, o Iron Dome foi mostrado como o escorredor de massas que é quando uma data de bombas caíram no próprio território israelita, que foi muito censurado, mas que aconteceu e mostrou as fragilidades do Iron Dome. Depois não comprometeu de forma alguma o programa nuclear iraniano, que também é uma coisa que nós podemos discutir mais tarde, mas que não foi comprometido por este ataque. Tanto que neste momento, se o Irão quisesse enriquecer o urânio para chegar a uma bomba, poderia fazê-lo em um mês. Acho que são os dados oficiais neste momento. Diga-se também de passagem que era o Ayatollah Khamenei, esse radical maluco que estava a travar um programa de desenvolvimento de urânio para uso militar no Irão, e que estava a travar isso, e que provavelmente os seus sucessores não serão tão, tendo em conta as situações, não serão tão comedidos no uso de armas nucleares, e depois isto coloca-nos numa posição para o mundo inteiro bastante preocupante. E isto já agora digo, e essa era a minha recomendação daqui a mais tarde, mas eu faço lá agora um bocadinho. O Vijay Prashad fala muito sobre, fez a newsletter agora dele da Tricontinental, que saiu ontem, fala sobre o programa nuclear iraniano de uma forma bastante inteligente e bastante concisa, e recomendo se estiverem interessados nesse tópico. E depois teve outra coisa bastante importante, que foi destruiu todas as células da Mossad, ou a grande maioria, evidentemente não todas, as células da Mossad que estavam infiltradas no Irão e que tinham sido tão importantes, não só no ataque
dos 12 dias, mas também na forma como Israel era capaz de obter planos e a localização de figuras relevantes do regime, e que neste momento deixou de existir. Não há uma rede no terreno da mesma forma como havia antes, bastante enfraquecida. E nós temos este ataque que é falhado. E o general Carlos Branco, por exemplo, fala de que provavelmente a razão pela qual o ataque ao Irão não aconteceu tão cedo foi porque Israel estava ainda muito fragilizado do ataque de junho e que podia sofrer de uma forma muito mais agressiva e acaba por ser quase que puxado pelos Estados Unidos para esse acontecimento. Não sei se concordo inteiramente com isto, mas é um ponto bastante relevante. E depois nós chegamos aos protestos do final do ano passado, início deste ano, e que terminaram ainda há umas semanas. E eu não vou discutir os protestos, porque nós já discutimos os protestos com alguma extensão há uns programas atrás. Se forem procurar, ele está lá há 2 semanas, chama-se Protestos no Irão, literalmente. Mas o que nós vemos é uma tentativa de revolução colorida que falha, e nós vemos a prova última da perseverança do regime iraniano. E se os americanos precisavam de mais alguma ideia para não experimentar uma operação como estas, essa era a prova de que se o regime iraniano não ia cair nessas circunstâncias, certamente que não iria cair nestas. Porque o plano foi todo orientado numa ideia que, aliás, é o modus operandi de Israel em quase todos os conflitos, que se tem tornado o modus operandi dos Estados Unidos nos últimos tempos, que é: nós decapitamos a liderança e depois alguma coisa vai emergir no seu lugar. O problema é que, com o nível de apoio popular que o Irão neste momento tem, isso era inatingível e tinha sido provado na capacidade de controle dos protestos ainda há umas semanas. E o que nós vemos é algo que, a meu ver, é estúpido que dói, que é fazermos este ataque, é suposto ser um ataque cirúrgico, de uma operação com no máximo 10 dias, em que se decapita a liderança do Irão, e depois emerge o caos e de alguma forma há uma fragmentação deste Estado que faz com que os objetivos sejam cumpridos. Isso não acontece. Depois quero falar sobre porque é que isso não acontece, mas no fundo o que eu tenho para dizer agora é o quão estúpido é esta ideia de decapitar a liderança do Irão e quão isso está desconectado da própria cultura iraniana, não só da relação que tem num sentido do que eles chamam de um eixo de resistência contra os Estados Unidos e contra a projeção de Israel na região, mas também a própria cultura xiita de martírio que faz com que Khamenei, eu acho que também é uma leitura que nós podemos fazer e que eu acho que é bastante evidente, deixou-se matar. E depois gostava de refletir um bocadinho mais nisto. Tocando também na atualidade, eu acho que algo que vamos ter sempre de discutir quando falamos destas coisas. Nós falámos sobre isto na altura do ataque à Venezuela e agora volto a reforçar, que é aquela questão que nestes momentos parece que não existe, que é o direito internacional. Porque é assim, eu acho, e saiu um texto na nossa newsletter na quarta-feira, portanto hoje é sexta, na quarta-feira, que eu escrevi sobre toda esta questão e a questão da intervenção e da soberania e da autodeterminação dos povos, e eu acho que se está a tornar genuinamente muito cansativo ver o direito internacional a ser sempre um mecanismo de seletividade e ser um mecanismo que é invocado nestas situações, sim, mas que é invocado apenas para uma parte da questão e não para a agressão inicial e para a questão em si. Nós sabemos, e no texto isto está escrito, que não é preciso ser um especialista em direito internacional para poder identificar estas questões, e por isso é que também isto é algo que de certeza que vamos falar à frente me faz genuína confusão ver líderes europeus e mesmo em Portugal a negarem de olhos tapados a ilegalidade profunda desta operação e deste ataque. Nós sabemos que o uso da força entre Estados só é legal em casos de autodefesa ou com autorização explícita do Conselho de Segurança. A autorização explícita não existiu, nem sequer uma tentativa de ter essa aprovação existiu, e a questão da autodefesa é completamente ridícula. Israel pode dizer sempre que tem o direito de se defender, mas nós sabemos que o Irão não perpetrou nenhum ataque direto nem a Israel, nem a nenhuma base militar dos Estados Unidos que justificasse esta intervenção. Portanto, este argumento cai
pelo cano abaixo. Ao bombardear o Irão e ao assassinar o seu líder supremo, os Estados Unidos e Israel estão, obviamente, e eu acho que isto não é mesmo contestável, eu acho que todos os debates que se podem fazer à volta disso, nenhum deles deve entrar pelo será que este ataque foi legal ou não. Eu acho que há coisas muito objetivas aqui. Estão a violar normas fundamentais utilizando esta coisa da ameaça nuclear iminente, que nós também sabemos perfeitamente, e nós já falámos sobre isso, sobre o programa de enriquecimento de urânio do Irão, que não é necessariamente uma ameaça nuclear iminente. Porque não é esse o projeto, explicitamente não é esse o projeto. Fonte, a Agência Internacional Atómica. Exato, e eu acho que isto no mínimo é hipócrita, usar esta questão da ameaça nuclear iminente é no mínimo hipócrita, quando nós sabemos que os Estados Unidos e Israel são, alegadamente, entre muitas aspas, Estados nucleares e que neste momento são a maior causa da instabilidade a nível global. Portanto, este argumento é no mínimo hipócrita. E é um argumento cansado, porque nós vemos desde os anos 90 Netanyahu a dizer que daqui a um mês o Irão vai ter uma bomba. E entretanto de 30 anos para cá... anos e onde é que está a bomba, Exato. Não é? Pronto. E depois temos também a questão da ingerência, ou seja, esta questão de pressionar mudanças de regime é uma clara violação deste princípio, e eu acho que isto nem é sequer um ponto em que eu tenha que me alongar muito. Eu acho que é bastante perceptível que tentar pressionar uma mudança de regime num Estado alheio é uma ingerência. Acho que não há grande coisa que haja a dizer aqui, e como eu disse no início, mais uma vez nós vemos a invocação do direito internacional a ser algo seletivo, porque neste caso ele é subordinado aos interesses estratégicos e geopolíticos do Ocidente, e a história repete-se, porque é sempre isto que acontece com o direito internacional, e nós sabemos que no fundo todo este sistema de instituições e direito internacional é profundamente ocidentalizado e quase construído para seu benefício. E depois é óbvio que esta narrativa da defesa preventiva serve para mascarar a tentativa de enfraquecer o Irão como potência regional marcadamente independente desta hegemonia. Impor mudanças de regime pela força e reafirmar a hegemonia ocidental no Médio Oriente, precisamente feito desta maneira tão direta e tão agressiva, é uma clara violação, e abre também precedentes muito perigosos, porque o que nós temos visto ao longo dos últimos anos, eu diria, mais uma vez, o direito internacional, sendo algo que supostamente devia ser este véu de proteção para os Estados e para os povos, a ser ignorado, e cada vez mais estamos a entrar num tipo de mentalidade e quase numa corrente em que isto pode ser ignorado, e que quando não é ignorado as consequências existem pelo menos para alguns, ou seja, há certos Estados que acho que nem tenho que nomear, que não veem consequências não vêm consequências palpáveis, ou seja, até podem haver condenações da ONU e discursos muito irritados contra estas questões, mas a verdade é que consequências reais nós ainda não vimos a acontecer sobre a maior parte das agressões que têm sido levadas a cabo por estes Estados. Mas depois, do outro lado, nós vemos os princípios do direito internacional a serem amplamente invocados, porque as ameaças de bombas nucleares e as violações dos direitos humanos, quando primeiro nós sabemos que isto são narrativas profundamente enviesadas e que distorcem a realidade, e segundo, se realmente estamos preocupados em violações dos direitos humanos, eu acho que se calhar estamos um bocadinho a olhar para o lado errado das coisas. Eu estava a falar da cultura de martírio do Islão xiita, que faz com que esta situação seja o maior buraco, e qualquer pessoa que tenha um entendimento mínimo disto entende o maior buraco em que os Estados Unidos se enfiaram neste momento, e eu agora gostava de discorrer do porquê, e de porque é que isto vai causar um problema e potencialmente uma crise económica enorme no mundo, a degradação do poder e capacidade de projeção americana nos próximos 20, 30 anos, e o novo mundo que pode emergir desta situação, não seja isto resolvido nos próximos 5, 6, 7 dias, que é o Ali Khamenei, enquanto Ayatollah, não é simplesmente o líder supremo do Irão, não é a figura máxima do regime iraniano, e não é simplesmente um líder religioso do Irão. É o líder religioso, o maior líder religioso do Islão xiita. E o que acontece quando nós assassinamos o líder do Islão xiita é que nós arranjamos um problema com todos os xiitas do mundo. É a mesma coisa que se virar para os católicos e matar o Papa. O Papa, literalmente.
e depois esperar para ver o que é que acontece. E é por isso que eu digo que o Ayatollah sabia que ia ser assassinado. E é assim, Khamenei tem 86 anos. Ele sabia que com 86 anos ia morrer daqui a pouco tempo de causas naturais. Para ele, a maior honra possível seria martirizar-se. E o que os Estados Unidos lhe deram foi a capacidade de se martirizar. É por isso que, quando Khamenei é morto, não é morto em nenhum bunker. Não é morto a fugir para não sei onde. É morto no palácio onde mora e estava à espera. E isto é relevante. Porquê? Porque neste momento todos os xiitas do mundo estão numa posição de estar à espera que os seus imãs imitam fátuas para poderem ir lutar contra os Estados Unidos. Nós estamos a falar e isto já tem não estou a falar num sentido abstrato, isto já está a começar a acontecer. Não é só o Irão que é xiita, nós estamos a falar, eu abri aqui rapidamente agora, o Paquistão tem 25 milhões de xiitas, o Iraque tem de 19 a 24, a Índia de 12 a 18, o Iémen de 7 a 8, a Turquia de 6 a 9, o Azerbaijão de 6 a 5, no Afeganistão 3, na Síria 2, no Líbano 2, na Arábia Saudita 2 milhões, na Nigéria aproximadamente 2 milhões, na Tanzânia, no Kuwait, nos Emirados Árabes Unidos, no Bahrein, no Iémen, evidentemente. Nós estamos a falar de um número brutal de pessoas que neste momento o seu líder religioso acabou de ser assassinado. E há uma parte significativa destas pessoas que está perfeitamente disponível para neste momento entrar em guerra. E o Hezbollah pode estar neste momento a conduzir o carro do Pateta, que é só um volante, 4 rodas que ele está a agarrar com duct tape. Mas não importa, porque neste momento vão atrás para a guerra. O Ansar Allah vai atrás para a guerra. Isto já se está a tornar evidente no Iraque, em que a população iraquiana tomou uma base americana há uns dias. Está a ficar evidente em Karachi, no Paquistão, em que o consulado americano foi atacado e neste momento os Marines americanos tiveram de chacinar a população que estava a tentar ocupar o consulado. O buraco em que neste momento se enfiaram é enorme. E é enorme também para os Estados do Golfo. Porque os Estados do Golfo, que são governados por monarquias sunitas, têm grandes minorias xiitas. Grandes minorias, como eu disse, em torno de 45% no Bahrein, por exemplo. No Kuwait são de 500 a 700 mil. Na Arábia Saudita, em que moram camelos, areia e influencers, são 2 milhões. Nós estamos a falar das monarquias do Golfo que assentam a sua posição no mundo enquanto produtores de petróleo e esquemas em pirâmide para influencers que estão baseados na premissa de que são um país mais seguro do que os países europeus. Aliás, se nós formos ver os vídeos dos influencers, o que eles dizem é a Arábia Saudita, o UAE, o United Arab Emirates, que é onde é o Dubai, por exemplo, é um dos Emirados. São sítios muito mais seguros. Se eu estivesse em Lisboa, eu era esfaqueado. Eu posso andar na rua. Eu deixo o meu telemóvel neste canal e vou-me embora e volto a estar aqui. E vende-se esta ideia de segurança. Que agora está completamente que neste momento foi destruída pelos ataques do Irão, que mostraram que não existe sistema antiaéreo nenhum nestes estados e que estão profundamente vulneráveis. E não é a propaganda que os sheiks andam a pagar aos influencers para dizerem que se sentem bué seguros e depois porem vídeos bajuladores dos sheiks a saírem de carros todos poderosos. Eu sei quem me protege, este velhinho, que são completamente irrealistas, que vão fazer alguma coisa.
E a economia destes Estados, que está baseada no petróleo, por um lado, Mas também não... nós vamos ao problema do petróleo daqui a bocadinho, e por outro lado, nesta comunidade enorme de expats, que gosta de vender um estilo de vida, que gosta de fingir a opulência e a riqueza, por exemplo, aqueles irem tirar fotos a jatos, dentro de jatos, mas só alugarem o jato para tirar uma foto, não viajam no jato, venderem lifestyles, assentarem esta coisa na segurança. Neste momento isso esmorece e desaparece. E depois nestes Estados, se nós olharmos para a Primavera Árabe, por exemplo, o Bahrein esteve muito perto de cair quando a população xiita, que são 45% do total, se uniu com seculares e foi para as ruas protestar o governo. E o que nós podemos ver a acontecer nos próximos tempos é o enfraquecimento das monarquias do Golfo, que têm a capacidade de projeção militar de um daqueles miúdos que tem uma espingarda com uma rolha na ponta, face a uma população enfurecida que foi alimentada pelo martírio de Khamenei, e por um Irão que evidentemente que tem muitas limitações na capacidade de projeção de poder neste momento, mas que tem uma série de capacidades. Nós vamos assistir ao que o Irão está a fazer militarmente neste momento, é a destruição de radares, que são os que identificam onde estão as posições, e estão a fazê-lo com bastante sucesso. Há um radar que custou $5 mil milhões, que foi destruído há dias. O SS Gerald Ford foi bombardeado. Eles dizem que não. O SS Abraham Lincoln e depois o Gerald Ford foram bombardeados. Os americanos dizem que não, mas é engraçado porque eles dizem que não, mas depois os navios vão-se embora. Ou seja, se eles estão perfeitos é porque pronto, é daqueles jogos de batalha naval um bocado complicados. Nós vemos nós sabemos que a sociedade israelita é muito censurada, mas há uma série de bombas a cair em Israel neste preciso momento. Aliás, nós podemos dizer com algum grau de certeza, isto ainda não foi confirmado, que o Ministro da Defesa de Israel foi morto. Há muito o quartel do Estado-Maior das Forças Armadas israelita foi bombardeado, que era algo que supostamente seria impossível. E vemos uma situação que é muito complicada para os Estados Unidos, porque isto era o que os Joint Chiefs of Staff diziam. Alguns generais dos Joint Chiefs of Staff que deram umas entrevistas antes do começo da intervenção militar americana, que diziam que com o apoio à Ucrânia, a capacidade militar dos Estados Unidos, em termos de recursos, estava muito constrangida, e que não conseguiam suster uma guerra de longa duração neste momento, por causa desta situação. E por isso os Estados Unidos colocam-se numa posição em que ou defendem os seus aliados no Golfo, ou defendem as suas bases militares, não podem fazer ambos, ou protegem Israel, e neste momento não são capazes de suster um esforço de guerra, uma guerra de atrito durante muito tempo. Isso é bastante problemático para a sua projeção na região. E depois, todos os recursos neste momento que os Estados Unidos têm de ser canalizados para a Ásia Ocidental e para a guerra contra o Irão. E como nós devemos imaginar, nestes momentos, os outros Estados contra-hegemónicos e os outros Estados que estão neste momento a lutar contra a hegemonia americana face aos ataques recentes noutros pontos do globo, por exemplo na Venezuela, na América Latina, não vão ficar de braços cruzados, ou a China ou a Rússia não vão ficar de braços cruzados a ver, tu neste momento não tens capacidade de projeção nenhuma noutro sítio qualquer, com certeza, nós vamos esperar que tu te recuperes. Ou seja, a degradação do poder militar americano neste momento é bastante preocupante. Há uma data de bases americanas que já foram atacadas. Houve um hotel, por exemplo, em que onde estavam alojados membros do exército americano no Dubai, que foi bombardeado. Depois nós sabemos que há uma parceria estratégica com a China e com a Rússia na defesa do Irão. A China cedeu mísseis hipersónicos já há algum tempo, e claro que a intelligence, isto também foi noticiado, a intelligence chinesa foi fornecida ao Irão com algum nível de exatidão e que aponta para onde é que estão
neste momento os Estados Unidos. Porquê? Porque isto também tem uma relevância enorme para a China, porque o Irão, na sua posição geográfica, se viesse a fragmentar-se, que é o que os Estados Unidos queriam, causava um problema enorme, que é o projeto Belt and Road Initiative era significativamente comprometido, porque passa pela Ásia Central, pelo Irão, e esse ponto seria extremamente importante. Enfraquece a capacidade de projeção dos BRICS no seu projeto, que é maioritariamente desenvolvimento económico e não tão bélico, mas enfraquece-o brutalmente, e depois perto da China, muito próximo da China, porque se nós formos olhar para o mapa nós às vezes não temos muita noção, mas é Irão, Afeganistão, corredor do Taklamakan, China. E esse aí cria um problema muito grande, que era uma instabilidade brutal de um Estado balcanizado, de senhores de guerra e de crises migratórias, de refugiados na esteira da porta da China. E isso é uma coisa que a China não quer, e é por isso que a China também está a apoiar o Irão neste momento. A mesma coisa se aplica à Rússia, que essencialmente quase que partilha, quando era a União Soviética partilhava, agora quase que partilha a fronteira com o Irão. Só muito rapidamente, depois nós temos as consequências económicas, que é o Irão fechou o Estreito de Hormuz, por onde passa, se eu não estou enganado, 20% do petróleo mundial. E do gás natural. O que é que isto significa? E nós podemos olhar para o Dow, podemos olhar para as bolsas todas e verificar isto. O barril do petróleo vai subir brutalmente. Quais é que são as consequências da subida do barril do petróleo? É uma crise inflacionária brutal na Europa e nos Estados Unidos. Que vai destabilizar os orçamentos, os nossos orçamentos todos, que nos vai trazer uma série de problemas e uma data de consequências políticas. O ouro vai disparar, o que beneficia, por exemplo, a política económica maluca do Erdogan na Turquia, que passou este tempo todo a comprar ouro. E depois chegamos a uma situação em que isto começa a trazer enormes problemas para a estabilidade. Isto destabiliza brutalmente o Ocidente. Eu depois queria falar sobre a Europa, mas destabiliza brutalmente o Ocidente, porque de repente... e depois também questões alimentares também têm outro problema, mas destabiliza brutalmente o Ocidente, porque depois podemos imaginar que o Ansar-Allah vai fazer exatamente a mesma coisa no Estreito de Aden, do outro lado da Península Arábica. Por isso, isso também é uma coisa que devemos ter certo e garantido, que vai fazer com que, para passar para o comércio, vai ter de fazer aquele caminho chato que se fazia no tempo de Vasco da Gama, que é contornar o Cabo da Boa Esperança, dar a volta à África e seguir, o que vai encarecer brutalmente todos os bens. E estamos a olhar para uma crise económica enorme se isso se mantiver durante um tempo. Perdas financeiras de milhares de milhões de euros todos os dias. E isto para os Estados Unidos cria um problema, e termino com isto agora, que cria um problema muito grande, que é Trump construiu uma coligação anti-guerra, os MAGA, até um conservadorismo anti-guerra. Está a hostilizar a sua base num ano de midterms. E das duas, ou continua esta guerra terrível, com consequências económicas terríveis, com consequências na capacidade de projeção de poder americana terríveis, ou fecha, vai com o rabinho entre as pernas e diz: não, olha, foi mal, falhou, desculpem, estava louco, estava bêbado, não fui eu que mandei essa mensagem, adeus, e volta para casa. E de repente tem um problema político interno enorme, porque tem de justificar aos democratas que andaram a fazer uma campanha enorme contra os Estados Unidos fazerem esta guerra não autorizada. E depois chega um cenário nas midterms em que vai tudo ao ar. Ou seja, tudo isto é péssimo. É péssimo para a situação política interna dos Estados Unidos. Sim, eu queria fazer 2 pontos sobre 2 coisas que tu disseste para depois passar ao meu ponto desta intervenção. Primeiro, sobre a questão que tu estavas a falar do petróleo e do gás natural. E eu cito, há 1 hora saiu uma notícia do Expresso, portanto estamos a falar da situação em Portugal especificamente, e o preço do gasóleo vai disparar 25 cêntimos por litro, e deverá ficar mais caro do que a gasolina, que aumenta 7 cêntimos. Portanto, nós podemos perceber que isto são
são números brutais e que vão ter um impacto imenso no custo de vida. Eu posso dizer, o petróleo, o crude, eu abri o New York Times, o Wall Street Journal, como se sabe, tem aquela barra no topo que indica todos os... O crude, hoje, desde que a bolsa abriu, cresceu, são neste momento 13,29, aumentou 5,83%. É absurdo. Estamos a falar de números surreais. Surreais. O barril do petróleo está neste momento a 85 euros. É expectável que chegue aos 110 esta porcaria continuar. E depois, pronto, este era o primeiro ponto, ou seja, mostrar mesmo com números reais que isto tem de facto impactos na vida de toda a gente, e depois pegar na coisa que tu disseste e que eu concordo, da população xiita enfurecida com a queda e com o assassinato do seu líder supremo, e eu concordo com isso e acho que isso é um horizonte super expectável, mas o que me preocupa é a maneira como isso é e vai ser instrumentalizado pelos próprios Estados Unidos, porque nós sabemos que os Estados Unidos fazem um papel incrível naquilo que é a propaganda contra os supostos terroristas do Médio Oriente e todos estes malucos de turbantes, como eles gostam de chamar, e a verdade é que, por mais absurdo e por mais que pareça que isto não cabe na cabeça de ninguém e que as razões estão à vista de toda a gente, a verdade é que isto funciona na cabeça de muita gente e na percepção muito limitada do mundo que muita gente tem. Isto funciona, portanto eu não sei até que ponto é que as consequências que esta fúria vai ter, primeiro vão naturalmente haver consequências gravosas no sentido em que é possível que hajam, por exemplo, mortes, seja da própria população enfurecida ou de outras, já está a acontecer, foi o que tu disseste, mas também as consequências a nível de alimentar ainda mais esta ideia dos terroristas malucos e da desumanização destas pessoas sem olhar para a razão pela qual as coisas estão a acontecer, e isto também alimenta, lá está o meu ponto seguinte, que é a questão da lógica imperialista dos Estados Unidos, porque enquanto eles tiverem esta cartada do terrorismo e da bomba nuclear, vão continuar a tentar pintar as suas intervenções como motivadas por preocupações de direitos humanos, e como algo defensivo, em legítima defesa e por aí afora, mas nós sabemos que estas intervenções seguem sim uma lógica de projeção de poder global e que é precisamente isso que está aqui em causa, e que o objetivo máximo é controlar recursos estratégicos, é controlar rotas comerciais e é também, e isto é importante, controlar a configuração política essencialmente da região, ou seja, nós sabemos que o Irão é um Estado fortemente opositor à hegemonia dos Estados Unidos, como eu já vos tinha dito, e não é conveniente aos Estados Unidos que eles queiram exercer esta independência e esta projeção de poder na região, precisamente porque os próprios Estados Unidos querem exercer a sua hegemonia sem contestação. E o Irão é uma pedra no seu sapato neste caminho. E nós também não nos podemos esquecer, e isto leva um bocadinho ao que tu estavas a falar da questão da crise económica e dos efeitos que isto vai ter. O Médio Oriente é um território absolutamente central para a geopolítica do mundo, não apenas pelo petróleo e pelo gás natural, mas também pela sua posição estratégica, falando mesmo a nível de mapas. Daí qualquer país da região se tentar afirmar como autónomo a nível regional, rapidamente se tornar alvos de várias pressões, sejam ataques diretos como é este caso, mas também sanções e isolamentos diplomáticos, que é algo que nós também vemos a acontecer. Portanto, dentro desta estratégia nós temos Israel, que funciona como aliado incondicional dos Estados Unidos e vice-versa, o que permite que os Estados Unidos, ao longo do tempo, não só agora, mas agora principalmente, mantenham presença militar e influência direta na região. E depois Israel serve também para reforçar esta narrativa de que o Irão é uma ameaça permanente, de modo a justificar precisamente estas intervenções, e como nós sabemos, a maior ameaça, eu já disse isto, à estabilidade da região é o Estado de Israel e o seu projeto de dominação e de limpeza étnica, e não o Irão. Neste enquadramento, então, nós vemos o Irão a ser pintado e visto como um objeto à hegemonia americana pelo seu projeto de autonomia política. E também pelo seu apoio a movimentos que desafiam a ordem e que são contra-hegemónicos. Portanto, esta ideia também da mudança de regime é algo que também já soube falar há algum tempo, o que mostra que
tanto para os Estados Unidos como para os seus aliados regionais, a soberania e a autodeterminação dos povos é algo secundário face aos seus interesses. Por isso é que nós temos de inserir isto numa lógica imperial e não numa lógica defensiva ou de direitos humanos. E a verdade é que o que isto nos leva a pensar é que nós infelizmente vivemos numa realidade em que qualquer país que se tenta autonomizar ou libertar da tutela do Ocidente é automaticamente demonizado, é automaticamente considerado um inimigo, e nós chegamos ao ponto, que é o que está a acontecer agora, de termos intervenções militares unilaterais e preventivas, sanções económicas asfixiantes, é algo que nós já falámos não só no Médio Oriente, mas por exemplo também na América Latina, e golpes políticos passam a ser vistos como instrumentos legítimos e responsáveis para a manutenção da ordem, quando na verdade nós sabemos que são profundamente ilegais e que só servem a esta ordem imperialista. E aqui eu chego um bocadinho ao ponto da questão das narrativas fabricadas e da propaganda, que estão na base de tudo isto. Nós sabemos que há um padrão histórico de recurso por parte destas potências ocidentais a narrativas fabricadas para poder justificar intervenções militares ilegais, porque pintam como ameaças iminentes ou como perigos nucleares, aquilo que são nada mais nada menos do que pretextos para assegurar interesses estratégicos e económicos. Nós sabemos isto. E é também importante notar que a propaganda, a normalização da guerra, das escaladas militares, é também um instrumento muito importante aqui, porque nós temos vindo a assistir a um processo gradual, eu diria, em que a sociedade se está a tornar cada vez mais uma espectadora passiva do que acontece, e nós vemos mesmo os próprios Estados Unidos, também pela personalidade de Trump especificamente, mas também por causa disto, a esforçarem-se cada vez menos nestas tentativas de legitimar a violência contra países soberanos. Antigamente, como quem diz, porque até nos anos 2000 nós víamos que isto eram quase operações com muito esforço para poder moldar estas narrativas, e agora as coisas são ditas, mas há um esforço muito menor para tentar passar isto. E a questão, e eu termino aqui, é que quando nós temos um padrão repetido ao longo de toda a política externa norte-americana de fabricar narrativas de segurança e de defesa, seja contra o terrorismo ou contra os cartéis, contra as drogas, etc., para transformar a sua política externa, é algo profundamente agressivo, e eles têm esta necessidade de tentar legitimar isto aos olhos do mundo. Ou seja, o problema é que o quão e a extensão a que isto está inserido nas nossas sociedades. Eu lembro-me, isto é um exemplo que eu trago imensas vezes, eu lembro-me de estar no 11º ano a ter aulas de História, em que se falava muito em nota de rodapé, ou seja, isto não quer a centralidade, mas falava-se muito em nota de rodapé sobre as intervenções norte-americanas, mas de uma maneira de eles são os polícias do mundo e eles são responsáveis, e não numa maneira que mostre a realidade dos factos. Um exemplo emblemático disto, e tem sido trazido muito à baila agora nos últimos dias por causa desta questão do Irão, é a invasão do Iraque, a possessão das armas de destruição maciça, que afinal era mentira, e agora a construção de uma bomba nuclear, que nós sabemos que também é mentira. E eu trago esta comparação especificamente pela importância de revivarmos a memória histórica. Ou seja, nós sabemos que a invasão do Iraque, aliás, teve consequências absolutamente devastadoras que perduram até hoje, principalmente para a população, e nós não podemos deixar que isto se repita, e cada vez mais eu sinto que é necessário tentar desconstruir estas narrativas fabricadas para também nos relembrarmos que isto são questões de análise, são narrativas que se falam, mas at the end of the day isto são coisas que têm consequências muito reais, para pessoas muito reais. Eu acho que sim. E indo ao ponto que tu tinhas feito sobre os Estados Unidos e sobre Israel, eu acho que também é relevante mencionar que Israel não existe exclusivamente, como aquela coisa que o Joe Biden disse uma vez no Congresso e viralizou nos anos 90, se não houvesse um Israel, os Estados Unidos tinham de inventar um Israel é um porta-aviões dos Estados Unidos no Médio Oriente, na Ásia Ocidental. Isso é verdade. Até certo ponto. Mas depois nós vemos aquela relação de influência mútua que os dois Estados têm. Ou seja, a política externa americana na Ásia Ocidental é prosseguida tendo em conta os seus interesses, mas muitas das vezes para seu próprio
prejudicando-se a si próprio para os interesses de Israel. Porque o lobby de Israel tornou-se tão grande nos Estados Unidos. Nós estamos a falar de um dos maiores, se não o maior lobby que financia campanhas para o Congresso, do mais irrelevante ao maior dos senadores e dos membros da Câmara dos Representantes. E depois chegamos a esta posição em que se influenciam mutuamente, ou seja, Israel segue os Estados Unidos, mas em muita medida os Estados Unidos seguem Israel. E muitos dos erros que nós temos visto aqui têm sido esses. Neste momento, esta confrontação contra o Irão tem indícios fortes de Israel se ter precipitado num ataque. E isso é que também é relevante mencionar. É que quando nós falamos, eu no início falava de atores individuais. E Israel tem uma capacidade de penetração na Casa Branca de Trump particularmente forte. E tem uma capacidade de influenciar a política de Trump de uma forma particularmente forte, porque não era inteligente para os Estados Unidos, é inteligente para Israel criar este tipo de destabilização regional, criar crises migratórias e violência e caos, porque é assim que um etno-estado com um projeto de limpeza étnica, com um projeto de grande Israel, é capaz de se impor num território. Ou seja, se todos os Estados árabes, mais o Irão, que não é um Estado árabe, é sempre importante mencionar, se existem organizados e contra o projeto de um etno-estado, o etno-estado não existe. Ou seja, pressupõe o caos regional para existir, e por isso cria este caos regional. Mesmo que isso não seja bom para os interesses dos americanos. E neste momento, claramente que não é bom para os interesses dos americanos. E depois até nos faz perguntar, que é quase como que fotografias comprometedoras é que Israel tem de Donald Trump. Falou-se muito dos ficheiros Epstein. E Epstein, enquanto muito provavelmente um asset, se não um agente da Mossad. E é relevante, com esta coisa toda, perguntar que influência é que, particularmente na Casa Branca de Trump, existe por parte de Israel. Isso é extremamente importante neste momento entendermos, porque é uma das poucas explicações que nos leva, claramente podemos fazer a leitura dos Estados Unidos estão drunk on success, venceram na Venezuela, estão a fazer este bloqueio a Cuba, estão a conseguir extrair uma data de dividendos de um projeto mafioso de investimento bélico na Europa, e está a correr bem, se quisermos, entre aspas, em todo lado. E por isso saltam para estas coisas sem ver bem, porque vai correr bem, não importa o que os generais dizem. Mas depois também nos temos de perguntar se isto não tem simplesmente a ver com o facto do Estado israelita ter uma influência grande na Casa Branca. Também é relevante mencionar que os Estados Unidos, que Israel, o avião presidencial israelita foi visto a voar, e esta é a perninha que eu faço para a Europa, foi visto a voar para fora, não sabemos se tinha Netanyahu dentro ou não. Que eu saiba, Netanyahu ainda não fez grandes aparições públicas nem provas de vida nos últimos tempos. A voar para o Chipre, esteve no Chipre durante 1 ou 2 horas. O Chipre provavelmente não gostou muito da ideia de ser bombardeado pelo Irão, por isso disse vai-te embora. O avião voltou a voar para o espaço aéreo israelita, voou ali na costa durante um tempinho e depois foi para Berlim. E podemos dizer com algum grau de credibilidade, provavelmente Netanyahu está neste momento em Berlim, em violação de um mandato de captura internacional pelo Tribunal Criminal, o ICC. E este leva-me ao ponto que eu gostava de fazer para terminar, porque nós estamos mesmo no fim, que é a posição da Europa, que inicialmente é de total subserviência, porque eu entendo que não consegue fazer nada nesta situação, não pode condenar os Estados Unidos, porque senão vai ser alvo de uma série de ameaças. Só pode esperar que o Irão, por favor, se ponha de joelhos e negocie, que foi o que eles pediram, porque caso contrário cria uma situação, como eu falei, de uma crise económica brutal. A outra alternativa também não é possível, e por isso temos estas situações em que as primeiras declarações dos líderes europeus, da Ursula von der Leyen, do Merz, do Luís Montenegro, não que esse seja relevante, é condenar o ataque do Irão aos Estados Unidos.
e Israel. É uma cegueira. Mas a questão é que eu acho que é esse o problema, e nós temos falado disto nos últimos meses de uma forma bastante pronunciada, que é a dependência que neste momento a Europa criou dos Estados Unidos faça com que eu não considere que isto seja cegueira. Eu acho que é a única alternativa que a Europa tem, é neste momento pôr-se de joelhos e esperar que nada aconteça e juntar-se aos Estados Unidos enquanto cavam este buraco que é a sepultura da Europa. E é isso que é verdadeiramente preocupante. Nós temos na Casa Branca, quando o Friedrich Merz está lá com Donald Trump a dizer mal de Pedro Sánchez e da posição espanhola de proibir o uso das suas bases para uso para uma guerra, para o prosseguimento de uma guerra ilegal e muito possivelmente de crimes de guerra, quando falamos de assassinar miúdas numa escola primária. E a única coisa que Merz é capaz de dizer é o silêncio e dizer que vão tentar convencer a Espanha a colocar-se do lado dos Estados Unidos também. E é isso que é o problema. A unidade europeia não existe. Existe apenas um seguimento cego dos Estados Unidos. E se nós não revermos esta posição e nos tentarmos autonomizar num curto espaço de tempo, sendo que isto é um processo que leva bastante tempo, estamos numa situação bastante preocupante. Eu já nem vou falar de Portugal porque nós neste momento, todo o tempo que nós estamos a usar é perdido, por isso passo para ti só mesmo para terminarmos. Sim, eu vou só terminar precisamente com isto, com o papel de Portugal muito brevemente. Eu acho que o fornecimento da base das lajes é profundamente irresponsável. Portugal está a ser cúmplice tanto aos olhos do Irão como aos olhos do direito internacional, e isto não é discutível, e quando eu digo aos olhos do direito internacional é pressupondo que este algum dia funcionará, algo que não sabemos se vai ser a realidade. Depois mencionar também as declarações tenebrosas, eu diria, dos nossos chefes de Estado, Montenegro, Paulo Rangel, que a cada dia que passa só mostram, lá está, a sua servidão cega aos Estados Unidos, mesmo em momentos de agressão. Eu acho que de uma forma geral, e termino aqui, falando tanto de Portugal como da União Europeia, há muitos double standards, porque como tu disseste, há uma condenação imediata à resposta iraniana, mas há uma justificação ao mesmo tempo dos ataques americanos, e isto vem obviamente dessa questão da dependência, mas acho que é profundamente desonesto, acho que é profundamente desumano, e acho que só revela mais uma vez a pouca humanidade que reside nas instituições europeias. Mas infelizmente nós não temos tempo para nos continuar a alongar por este tema, apesar de haver tanto a dizer, mas vamos passar então para terminar com as nossas recomendações culturais da semana. Sim, eu tinha falado no início das newsletters, que são, no geral, eu recomendo todas as newsletters semanais do Instituto Tricontinental para a Pesquisa Social, que é a tradução livre que eu faço, Tricontinental Institute for Social Research, cujo o diretor é o Vijay Prashad, que fez a newsletter que eu recomendo, ou esta iteração desta newsletter que eu recomendo particularmente, que saiu no dia 5, ou seja, ontem, intitulada Israel and the United States Cannot Win the War Against Iran, the 10th newsletter, ou seja, é a 10ª iteração. Ele fala um bocado sobre o projeto nuclear americano, fala também sobre o processo histórico todo do Irão no século XX em relação aos Estados Unidos, e eu recomendo bastante porque é sucinto e dá-nos um entendimento bastante grande disso. Por isso é ir ao site da Tricontinental e subscrever, provavelmente também deve estar lá disponível. Em inglês, evidentemente. A recomendação que eu tenho é uma que, mais uma vez, eu não me recordo se eu já fiz, mas tendo em conta o tema de hoje, eu acho que faz todo o sentido, que é o Quem Governa o Mundo, do Chomsky, porque faz precisamente uma análise profunda à influência dos centros de poder atuais, foca-se em particular no papel dos Estados Unidos, da América, também vai ali um bocadinho à China, aos Estados do Médio Oriente, mas traça também muito este caminho de várias intervenções que foram feitas, o tipo de influência nos vários campos do mundo que os Estados Unidos têm. Também fala bastante do papel de Israel, da criação do Estado, da sua ligação íntima aos Estados Unidos, do seu papel na região. Portanto, eu acho que é quase elementar e é muito fácil de ler, e eu acho que isso é uma parte boa, porque traz também um entendimento muito amplo destas questões. Portanto, é a recomendação que eu deixo. Se já a fiz, peço desculpa, reforço. Mas
por hoje é tudo, não temos mesmo mais tempo. Já agora, deixo também recomendação. Outra newsletter do Vijay Prashad, também do Tricontinental, é sobre a relação pessoal, porque ele é amigo do Noam Chomsky. E com as revelações todas do Noam Chomsky envolvido de uma forma, diga-se de passagem, nojenta. E muito hipócrita. E não desculpável. Nos Epstein Files. Ele fala sobre isso, sobre a sua relação pessoal com ele, e também já agora a recomendo. Sim, e outra coisa também, hoje é dia 6 de março, portanto deixar também o apelo para a marcha do Dia da Mulher no domingo. Em Lisboa vai ser às 3 da tarde no Marquês de Pombal. De certeza que também vão haver marchas pelo resto do país, portanto apelamos também a que apareçam, porque é uma marcha anual de muita importância. E por hoje é tudo, ficamos assim e obrigada a todos. Vemo-nos na próxima invasão militar.